Hoje eu vou tentar construir um carrinho controlado pelo telefone. A regra é, eu não posso usar um controle remoto pronto, tipo aqueles que você compra na internet para controlar carrinhos que você faça. Quero que o meu telefone dê os próprios comandos para o carrinho. Para isso, eu vou usar esse carinha aqui. Este é o ESP32C3 Super Mini. Pequeno, cabe em qualquer projeto, mas ele é poderoso o suficiente para controlar o carrinho. Eu também vou usar um driver de motor, que é esse daqui, porque a placa sozinha ela não consegue controlar o motor porque ela tem uma limitação de 5 volts. O motor ele é de 5 volts, só que ela não tem corrente o suficiente para alimentar o motor. Então precisa de um driver com uma bateria externa para conseguir ligar o motor. Então eu vou usar um driver e o ESP32C3 Super Mini. Estes motores que estão aqui dentro, que são a base do carrinho, vai fazer o carrinho andar. E o celular vai ser o controle. E se tudo der certo, eu vou conseguir controlar o carrinho por esse app chamado Dabble. E se tudo der errado, ele vai ficar só rodando. Antes de começar, eu separei as peças principais. Bateria, motor, placa, driver, jumpers, impressão 3D e tudo que precisa para fazer esse carrinho. Celular com o app instalado, que é o controle. Eu não vou fazer disso daqui um tutorial e mostrar fio por fio onde eu vou ligar. Porque montar um carrinho é uma coisa, já obedecer é outra coisa. Ok, eu montei ele aqui, a estrutura mais ou menos. Agora eu vou pôr ele no chão para testar. Ele tá ali no chão, eu tô controlando por aqui. Ele tá funcionando mais ou menos, meio torto, né? Ele não tá seguindo muito bem os comandos, tipo, ó, não tô mexendo ele. Agora que ele parou de andar, então tá meio lento a resposta. Então eu tenho que ajustar esses fios aqui melhor e tenho que ajustar as rodas, que elas estão meio frouxas, como é uma esteira. E eu tenho que colocar alguma coisa para eu saber qual que é a frente, o que é em frente e o que é atrás. Porque até agora eu não consigo saber se ele tá indo, se é aqui que ele vai para frente ou se é aqui. Porque, ó, se você olhar assim é igual. Aqui tá com menos fio, mas tirando isso é igual. Então eu tenho que pôr alguma coisa. E aí ele provavelmente vai estar pronto. Agora vem a parte mais legal, o controle pelo telefone. Eu vou usar esse aplicativo aqui, o Dabble. Ele tá sem cor aqui porque tá sem cor aqui, mas aí se eu clico nele, abrir essa página aqui, aí eu clico aqui nesse laranjinha, aí abre o controle. Só que eu não, essa movimentação aqui eu não programei para ela funcionar. Então eu clico aqui, ó, nesse tipo de copiar, aí abre aqui embaixo, ó, joystick mode e acelerômetro mode, digital mode. Aí eu vou colocar aqui joystick mode, aí muda aqui para o joystick. Ou eu posso colocar um modo de acelerômetro aqui, ó, que é o último, que aí, tipo, eu mexo o telefone e aí mexo o joystick também, ó. Entendeu? A teoria era para tipo assim, ó, virar para cá, ele virar. Passar para cá, ele virar. Aqui para frente, aqui para baixo. Isso tudo na teoria. Agora a gente vai ver se vai funcionar, né? Agora vamos ao primeiro teste com o telefone. Se ele funcionar, ele funcionou. Se não funcionar, eu finjo que foi só um teste de decoração. Vou ligar ele aqui, eu ainda não coloquei interruptor, então eu tenho que ligar aqui colocando o jumper mesmo. Não era para ele ter ligado. Era para estar tudo desligado. Tá bom, só tava um jumper meio solto ali. Coloquei ele ali no chão. Agora aqui no Dabble, eu clico aqui. Aí eu escolho o dispositivo, tá aqui carrinho ESP32. Conectou. Agora se eu passo para cá, ó,
Ei, volta. Não, 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 volta, vira. Para. Parou, parou, parou. Ó, já tá voltando a funcionar normal aqui, ó. Não, vem pra cá. Não, essa era... Ó, problema, ele tá lá ligado. Não tô nem mexendo. Ok, vou testar agora. Tá funcionando. Perfeitamente. Agora eu vou testar os comandos. Tipo, se eu passar aqui pra cima, ele deve ir pra frente, pra baixo, pra trás, pro lado, por um lado, né? Pro outro, pro outro. Então, assim por diante, o X ele para, o quadrado ele dá um loop, gira em volta dele mesmo, e o círculo faz isso, só que ao contrário, o triângulo não faz nada. Então, vamos testar. Ele tá ali, vou conectar, ó, conectei, agora eu vou mandar ele para frente. Para trás, para um lado, para o outro. Tá funcionando, aprovado. Um erro que é muito comum, que eu mesmo já tive ele aqui com esse carrinho, que quando você manda ele ir para um lado, tipo, você manda ele para a esquerda, aí tá invertido os motores, aí ao invés dele ir para a esquerda, ele vai para a direita. E isso é um problema que atrapalha muito, tipo, se for um campeonato de robôs e você for competir, que aí você pensa que vai para um lado, só que aí você vira para o outro, aí fica difícil, entendeu? Agora vamos fazer um teste de até qual altura que ele sobe. Tipo, eu vou pegar um caderno e vou falar para ele... Não vou falar para ele, eu vou controlar ele para subir tipo nesse caderno, só que primeiro eu vou pegar alguma coisa mais fina. Primeiro teste, ele vai ter que passar em cima daquele cabo ali, se ele não conseguir, a gente já pode queimar. Como suposto, conseguiu passar. Agora vamos colocar ele para passar algo um pouco mais grosso, uma capinha de um iPhone 14 Pro Max. Vou pôr ela ali. Agora, vamos lá. O difícil tá sendo aqui é acertar a capinha, né? Tá, deixa eu pôr ele aqui em frente. Ele tá em frente à capinha. Olha, passou. Passou. Tá, ele passou a capinha. Então vamos pegar um pouco mais grosso, um caderno. Ok, o caderno ele é mais grosso que a capinha. Passou no caderno. Espera, deixa eu só... Ih, virou. Tá. O caderno ele também foi aprovado, só que não tem muito mais coisa, um pouco só mais grossa que aqui. Então, eu vou tentar pôr 2 cadernos. Eu tenho quase certeza que ele não vai passar nisso daí, mas não custa testar, né? Ele virou. Mas eu tenho certeza que se ele fosse maior, ele passava, porque ele conseguiu subir, só que ele virou. Ó, ele tá aqui. Ele até consegue ali, mas na hora que ele chega ali, na hora de passar ele por cima, ele vira. Então, eu vou medir o caderno e ver quanto que ele consegue passar, né? O nosso carrinho conseguiu passar 3 centímetros de altura. É grande coisa esse carrinho aqui, ó. Ele tem... Ó, ele tem 10 centímetros aqui de largura, né? De comprimento. De largura ele tem 10 também. Ele é bem pequenininho, de altura. Ele tem 5 centímetros de altura. Então ele é bem pequeno para a altura que ele consegue passar, né? Então agora a gente vai fazer um mini desafio para esse carrinho. Ele vai ter que passar por uns obstáculos e se ele passar, ele tá aprovado
e você se inscreve no canal. Se ele não passar, você pode dar um joinha ao contrário lá, porque se esse carrinho aqui não vale um joinha, não sei o que vale. Tá combinado, viu? Se ele passar, você se inscreve no canal. Eu lhes apresento a pista mais avançada de desafios do mundo. O objetivo do carrinho é passar até aquele cabo que tá bem ali. Ele tem que chegar ali e ele vai começar naquela tábua preta de madeira. 3, 2, 1, valendo. Ó, o carrinho ele passou, então você já pode se inscrever aí. E se você não sabe como se inscrever, escreve aí nos comentários que aí talvez eu grave um tutorial de como se inscrever no canal. Esse carrinho aqui parece uma simples brincadeira, mas ele tem várias coisas funcionando ao mesmo tempo. Tem o celular mandando um sinal, o S32C3 recebendo outro, mandando o driver ligar o motor, mandando alternar o motor, alternar eles, alternando os dois ao mesmo tempo, a bateria mandando pro S32 para ele ligar, o S32 recebendo energia, transmitindo para os pinos de energia, mandando pro driver. Então, inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo num carrinho que parece super simples. Ele ainda tá feio essa parte aqui de cima, mas calma que esse é só o primeiro vídeo dele, é 1.0. Depois eu vou colocar um melhor, que vai ter um tampo aqui em cima e tudo melhor. Então aí vai ser o 2.0. Então, por esse tanto de coisa que ele tem, por isso que esse projeto é muito bom para aprender. Ele não é tão complicado de fazer, porque você só precisa de 2 motores, uma bateria, um S32C3 e o driver, só. E aí você consegue montar ele, e ele é facinho porque todas as peças você só encaixa. Se você não tiver uma impressora 3D, você pode já comprar a roda pronta, ou fazer a base de papelão e uma roda de papelão. Então ele é bem simples de fazer, você consegue fazer na sua casa. E esse carrinho aqui não é só um simples carrinho que um programador fez. Ele mostra a engenharia acontecendo na vida real. Mas esse daqui é só o primeiro projeto. Dá para colocar sensor de obstáculo, modo automático, farol, LED, apito, buzina, né? Dá para transformar isso daqui em outro robô. Só um carrinho, você tem uma plataforma para criar várias invenções iradas. Esse projeto começou com uma pergunta simples: será que eu consigo controlar um carrinho pelo celular? E a resposta foi: sim, dá para controlar um carrinho pelo celular. Mas o mais importante não é só um carrinho andar, é entender que a ideia pode sair da cabeça, passar pela programação e virar movimento de verdade. E se isso daqui não vale um joinha, não sei o que vale.